Sou a coach Renise Gomes e hoje tenho o prazer de estar aqui com o Bruno Ferreira. Eu vou pedir para ele mesmo se apresentar para vocês. Olá, obrigado pelo convite, Renise. Eu sou o Bruno Ferreira, sou o CEO da B Ferreira Treinamentos. Também trabalho como trainer da SLAC, Sociedade Latino-Americana de Coaching. Atuo diretamente com treinamentos em company, treinamentos em liderança, líder coaching, formação em coaching, bastante atendimento em coaching executivo. Que bacana, né? Eu conheci o Bruno exatamente na SLAC, na Sociedade Latino-Americana do Coaching, né? E foi uma experiência fantástica, porque não tem como passar pelo Bruno, conhecê-lo, conversar com ele e depois esquecer, não tem. O Bruno é aquela pessoa marcante, quando ela entra na sua vida, seja você que é cliente dele, né, que faz um treinamento com ele, que faz o Executive Coach, o que for, seja nós, né, parceiros, amigos, quando conhece é aquela coisa que marca muito, porque o Bruno tem muita personalidade, tem muita competência, né? E essa marca, né, eu vejo no Bruno assim, a questão da excelência, né, de tudo que ele faz é muito bem feito, e a gente, quando eu me lembro que atendendo clientes no Executive, em empresas, que é a especialidade grande dele, a gente acabou conversando, eu acabei ligando para ele, tirando dúvidas, ele é muito 10, né? Você quer falar um pouquinho do seu trabalho, o que você tem feito ultimamente, antes e durante a pandemia, né? Como tem sido tudo para você, né? Verdade. Aliás, a nossa troca, né, Renise, sempre foi muito positiva, né? Muito boa. A gente sempre teve uma troca muito rica em conteúdos, em dúvidas, um apoiando o outro. Tem um mercado muito grande, né? Necessitando de profissionais competentes como a gente. Falando até, já respondendo um pouco da tua pergunta, antes da pandemia, a gente estava treinamento muito em company, treinamentos abertos, onde é uma troca que a gente consegue levar uma construção, desempenho de equipes, todos trabalhando juntos. Hoje mudou um pouco isso através dos treinamentos online, né? Os treinamentos funcionam de uma outra forma e acredito que isso se mantenha de uma certa forma. Que forma é essa? Uma forma híbrida de treinamento, né? Uma parte presencial, obviamente com toda a segurança. Hoje a gente já está trabalhando aqui dessa forma. E outra forma online, né? Então está vindo aí uma cultura também de treinamentos que hoje já está se estabelecendo, que a gente chama de forma híbrida, que é uma parte online, uma parte presencial, respeitando também, obviamente, toda a segurança que a gente entende que é necessária. Cada empresa, né, com um certo distanciamento, cada empresa também com uma necessidade de desenvolvimento também. E dentro desse um ano que a gente está vivendo, teve um aumento bastante significativo de coaching executivo, de coaching de carreira também, né? Muita gente buscando se desenvolver frente a essa nova necessidade que a gente está vendo aí, quando a gente fala em liderança, até numa liderança mais distante, né? E como que eu vou manter um elo de confiança, de engajamento com esse distanciamento? Então, cresceu bastante a demanda, outras pessoas também fazendo uma transição de área ou transição de empresa também, para conseguir se desenvolver frente a essa necessidade também. Então, há uma necessidade, há um crescimento de demanda para profissionais como a gente, que atua com um olhar significativo, um olhar de consultoria, né? Não só falar ali o blá blá blá, mas não, um olhar profundo de entender a necessidade e conseguir desenvolver profissionais e empresas para que consiga sair desse momento, né? Exatamente isso. Hoje, na verdade, eu quero te ouvir mais, eu quero te perguntar mais, mas tem hora que eu não resisto, né? Porque a pandemia fez exatamente isso. Então, quando você fala de pessoa, né, a questão da transição de carreira, porque toda a insegurança, empresas que fecharam, a insegurança do mercado, tudo isso leva as pessoas ou a transitarem ou fazerem uma melhor gestão da sua carreira, né? Frente ao que está aí, né? E tudo que ainda está para mudar, né? A gente sabe que muita coisa ainda vai acontecer, não é a pandemia não é uma coisa que vai passar assim, né? Então, nessa questão pessoal. Na questão das empresas, é muito interessante porque elas estão realmente investindo
Nos seus profissionais, eu trabalhava muito com empresas pequenas, então o próprio empresário vinha, eu fazia o coach com ele, e, né, isso já há vários anos. Nos últimos anos, tem sido empresas de médio ou grande porte que contratam para primeiro e segundo escalão, sejam diretores, sejam gerentes regionais, gerentes, né? Seja banco, seja rede de farmácia, seja, né? Então, em várias linhas, e o coach, a gente pode fazer muito bem online, né? Eu já faço há uns 3 anos, acho que você também, né? E você faz esse acompanhamento à distância de uma forma, assim, maravilhosa, usando as técnicas, usando as ferramentas, diferentemente do seu trabalho de treinamento, em que você faz a questão híbrida, exatamente porque é interessante colocar alguma parte presencial, como você disse, com segurança, né? E o que der, você vai fazendo no online. Então, para uma empresa, qual é o tipo de empresa que deve contratar o Bruno? Como que ela faz para entrar em contato com ele? Como funciona esse seu trabalho? Passa para a gente mais de você. Depois pode colocar aí, entrar no meu site, bferreiratreinamentos.com.br. Você pode entrar também no meu Instagram, que é o.ferreira.bruno. Toda semana, todo dia, eu estou colocando muito conteúdo de liderança, de desenvolvimento de competência, de desenvolvimento comportamental. Tá? Então, eu atuo desenvolvendo empresas, pessoas. Tá? Então pode entrar em contato comigo, a minha equipe vai lá te atender da melhor forma, te tirar todas as dúvidas e marcar uma reunião pontual comigo, onde eu terei um grande prazer de atendê-los. Tem algumas empresas, Renise, que vêm me perguntar assim, do RH, né? Ô Bruno, como que está o atendimento em coaching online? Como que funciona isso? Está dando certo? Mas, na verdade, não só como eu e assim como você também, né? Antes da pandemia, a gente já atendia de forma online, né? Atendia São Luís do Maranhão, Recife, Rio de Janeiro, cidades onde que procuram profissionais competentes, ou até por nossa indicação, né? Bastante tempo que a gente tem de carreira, nosso nome vai rodando dentro de grupos de RH e há essas indicações. Então, antes da pandemia, já atendia como um coaching de forma online, coach executivo, né, de forma online, e fluía super bem. Como você falou, é uma metodologia. Para quem tem competência e uma boa formação, consegue fazer de forma online tão bem quanto presencial. Existem algumas regrinhas, aquelas regrinhas que onde o executivo precisa que às vezes eu coloco, né, tirar 1h e 1h20 para que ele não atenda nada, celular desligado, às vezes um fone de ouvido para que ele possa ter um maior nível de foco, de concentração, mesmo dia, mesmo dia da semana, mesmo horário, e isso flui de forma significativa para o desenvolvimento dele. Então, hoje se manteve muito online, mas há bastante tempo a gente já atende, flui super bem. Porque o líder tem N inquietações durante o dia. Ele não consegue, muitas vezes, na sua grande maioria, né, Renise, trocar essa ideia mais profunda com outros pares, com o próprio RH, infelizmente, às vezes ele tem certos receios e faz parte do ser humano, não tem julgamento nenhum. Então, quando ele entra para um processo que é sigiloso, onde ele pode trazer essas inquietações, o nosso papel não é de julgador, e sim de fazer ele pensar de formas diferentes, encontrar recursos para que ele possa desenvolver a competência que lhe falta. Uma competência que tem me chamado muita atenção é a competência da comunicação, do relacionamento, que dentro da pandemia a pressão, a inteligência emocional fica mais abalada, e aí ele vai externalizar uma comunicação um pouco mais agressiva, talvez, em alguns contextos, depois a gente fala sobre isso. Então, mesmo antes da pandemia, a gente fazia esses atendimentos, consegue atender as necessidades desse executivo, desse diretor, desse gerente, de uma forma grande e bem assertiva dentro de um processo, que dura aí 10, 15, 20, às vezes até 30 sessões, que a gente entende que o desenvolvimento de competência leva mais tempo, né? A gente não quer só desenvolver um estímulo de mudança, a gente quer consolidar. E dentro da empresa é um ambiente competitivo.
onde se ele não conseguir consolidar, rapidamente ele pode se perder isso. Então é um processo de desenvolvimento que leva mais tempo, até devido ao grau de importância, né, que ele tem, porque ele vai desenvolver, sai com um plano de ação de desenvolver pessoas, novos projetos, comportamentos diferentes, e isso precisa ser de um processo onde há uma atenção, um desenvolvimento contínuo de forma importante, né? Nossa, excelente tudo que você falou, a sua explicação. Eu vou só falar um pouquinho, porque tem gente que está nos ouvindo, que é coach, que já fez processo, que entende, mas tem gente que está nos ouvindo que nunca ouviu falar em coach, né? Então, e assim, quem tiver dúvida pode escrever no chat, a gente vai responder todas elas, né? Pode entrar também nas redes. Eu vejo você muito também no LinkedIn, né? Postando, né? Colocando, né? O seu olhar. Mas o coach individual, quando a gente fala de life coach, ou até do coach de carreira, você acaba fazendo 10 sessões, em 10 sessões você consegue fazer um processo, né, e sair com o resultado, trabalhando naquele objetivo que foi definido e tudo. Mas no Executive Coach, realmente é preciso 30 sessões, né? Exatamente porque quando a gente fala de Life Coach, a gente vai trabalhar comportamento. Quando a gente fala de Executive Coach, a gente vai trabalhar competência. E exatamente para você mudar essa competência, né, poder chegar onde precisa, né, você realmente leva mais tempo. E quando a gente fala, por exemplo, de 10 sessões, são 3 meses, quase 3 meses, né? 2 meses e meio. E aí, falando de 30, a gente triplica aí esse tempo e faz um trabalho bem consistente, faz uma entrega bem bacana. O ambiente empresarial, corporativo, né, por mais que o executivo ele saia ali com um plano de ação a ser feito, a energia do ambiente ela já está consolidada ali. Então, quando ele chega, é difícil ele já conseguir efetuar mudanças tão assertivas, às vezes, né, como você trouxe ali, em 10 sessões, porque o contexto todo não está fazendo o processo de coaching, só ele. Né? Então ele vai ter que, aos poucos, desenvolvendo habilidades para conseguir lidar com toda a situação ali, às vezes da equipe, às vezes de novos projetos, né? Hoje eu venho atendendo bastante profissionais que trabalham com grandes projetos e equipes que fica distante uma da outra. Então forma pequenas culturas diferentes para um mesmo projeto. E ele vai precisar de habilidades para lidar com pessoas de perfis diferentes, que ficam em locais diferentes, que têm dores diferentes, e aí que 10 sessões acaba ficando pouco para um processo tão rico, de necessidade tão grande, para que ele consiga efetuar, ter um resultado muito mais assertivo, né, frente a grupos diferentes, projetos maiores. Né? Exatamente. Às vezes a pessoa faz 10 sessões, tudo bem, mas hoje em dia eu sinto que a maioria, quando contratou 10 sessões, fez, quando terminou, ela contrata mais 10 e mais 10, né? Sim, então, acabam virando as 30, mas ela foi contratando aos poucos, mesmo de carreira, mesmo life, né? Acontece isso. Mas no executive sempre é bom, né? Sempre. Eu prefiro trabalhar muito dessa forma mesmo, viu, Renise? Dá 10 sessões, faz um novo alinhamento com o RH, porque ele é um processo que o RH, as pessoas começam a ver essa diferença. Sim. E aí a gente faz um novo alinhamento, mais 10 sessões. Porque por si só, com o desenvolvimento, o RH e a própria equipe começa a perceber isso e começa a entender, é um processo válido. Né? Processo de coaching não é nada holístico, místico, que se perde ali. Né? É para desenvolver competências. Então, quando um profissional entra para uma sessão e ele sai com um plano de ação já, com uma comunicação mais assertiva, com uma escuta desenvolvida, ele começa a ter resultados bons. E aí que é a hora que a gente alinha com o RH, te renova e desenvolve melhor. Né? Bruno, eu comecei com uma diretora de uma empresa e ela falou, eu pedi para fazer porque eu vi a transformação dos outros 3 diretores que fizeram, inclusive em reunião de diretoria, né? Porque a postura, a comunicação, tudo vai mudar. Porque o nosso trabalho é esse, a nossa competência, né? Enquanto profissionais, coaches, né? É exatamente saber perguntar, saber usar a técnica, saber
enxergar a pessoa como um todo para que ela chegue aonde ela precisa chegar, né? É um processo individual, né? Diferente do treinamento que você faz no coach, a gente faz esse processo online, individual e chega lá. E você falou uma coisa também antes, que a gente já faz antes da pandemia, né? Porque muita gente começou a atuar pela dificuldade, né? Eu me lembro que eu participei de um treinamento nos Estados Unidos e tinha um grupo, eu não sou muito de me manifestar em grupo, porque é muita, né, muita coisa que vem e tal, mas de vez em quando eu punha algum comentário, alguma coisa, e aí ela é de Brasília, inclusive o marido dela é coach, eles têm, né, uma empresa de coach e tal, e ela estava começando, e ela falou, eu quero fazer o coach online com você. Eu falei, mas eu não faço coach online. Aí eu pensei assim, bom, nunca fiz, né? Posso começar com você. E aí foi exatamente com ela que eu comecei, acho que há 4 anos. Olha só. E aí daí você não para mais, porque o coach ele vem muito também por indicação, a internet traz gente que vem realmente da busca e tudo, mas quem faz traz mais 2, 3, né, traz outros da própria equipe, abaixo dele, ou colegas, né, marido traz a mulher para trazer, a mulher faz, eu tenho vários casais que, diferentemente da questão da terapia, né, eu sou psicóloga também, mas não atuo como psicóloga. Na terapia, você só atende uma pessoa da família por questões, né, agora no coach não, né, então eu atendo normalmente assim, um após o outro. Já atendi a mulher e depois o marido veio, já atendi ao contrário o marido e o marido trouxe a mulher, né? A gente trabalha muito por indicações. Quem faz, gosta, quem está em volta vê a transformação, né? E quer participar daquilo, quer saber o que aconteceu, quer também experimentar o coach, né? E aí a gente veio nessa coisa, igual você, vários estados, né? Minas, Rio, Brasília, e lá para o Nordeste, São Luís, já atendi Mossoró, né? Algumas cidades assim que eu estou me lembrando, né? No Piauí, né? Então, a gente vai desenvolvendo no início, porque antigamente todo mundo atendia presencial. Sim, com o online é diferente, e a responsabilidade é nossa, enquanto profissionais, de se adequar, de saber exatamente como agir, entender para que não haja nenhuma perda, né? Pelo contrário, eu acho a sessão online muito profunda, que é o que você falou, o profissional vai para um escritório, vai para um lugar, vai separar um tempo, né? Para ali, sem celular, sem nada, então é um mergulho profundo naquilo que tem que ser feito, né? Então é muito legal. E flui tão bem quanto o presencial também. Você me lembrou de uma história, teve uma mulher do RH, uma grande empresa até, falou assim, Bruno, a gente está contratando você, é um diretor que você vai atender, o diretor geral, tem muitos anos de casa, mais de 20 anos de casa, isso e aquilo, só que o negócio é o seguinte, a gente está depositando toda a fé nesse processo, porque já tem 2 processos que ele parou de ir nem no meio e não voltou mais. Né? Eu entendi qual que é a necessidade dele, qual que é a competência a ser desenvolvida, isso, aquilo e tal. E a gente tem uma competência como psicólogo, como coach, no meu caso, você com as 2 excelentes formações de carreira consolidada, de criar um rapport com o nosso cliente. A gente tem que aprender a ouvir e criar uma boa relação, e acredito que você também, eu nunca perdi um cliente mesmo por falta de rapport. Não bateu, porque a gente precisa ter essa habilidade. Aí chegou esse diretor, né, eu já trouxe essa informação de fora, mas não deixei me abalar, no sentido de colocar o meu julgamento dentro de uma sessão. É um cara difícil, é um cara... Não sei, eu não conheço, só ouvi uma informação. A hora que ele veio, comecei a conversar, expliquei o que é o processo, o que é a metodologia, as regras com que fazem com que o processo seja efetivo e ele se torne um profissional ainda mais lapidado, mais rico dentro da organização, com uma melhor liderança. Começou a fazer o processo. Ele foi em todas as sessões,
participou inteiramente, se desenvolveu realmente, me indicou para a filha, me indicou para o filho. O filho me indicou um outro colega, que você falou a importância de uma indicação. Então, olha que legal, quando você faz um processo de verdade, com competência, com entrega, um executivo, né, que ele começa a gostar do processo e ele te indica mesmo, que é um processo onde a indicação vale ouro. É um processo de segurança, um processo que você contrata alguém que você tem confiança, de RH, como eu falei no início, de grupos de RH também. Olha, eu preciso de um treinamento, fiz com o Bruno, entra em contato com ele. E é nesse boca a boca, que vale ouro, que a gente começa também a se desenvolver, entrar em empresas-chave, empresas que realmente buscam profissionais competentes para desenvolver competências, desenvolver profissionais, desenvolver uma cultura organizacional mais assertiva para o momento dela. Então, vale ouro realmente quando a gente faz um bom processo e há essas indicações, né? E vem esses cases curiosos, né? De um diretor meio difícil, né? E participou de um processo assertivo, indicou para a família, foi demais. Essa indicação mostra exatamente o sucesso do processo. E você comentou uma coisa, eu me lembrei. Quando você indica a filha, né? Eu tive um caso, superintendente do banco, mas era uma estatal, e a gente conversando sobre coach, ele falou, a empresa já tinha licitado, então ele fazia coach com a empresa que ganhou a licitação. Então, não fez comigo. Mas ele falou, mas eu quero mandar minha filha. Então, foi um processo assim, muito bacana. E a gente fez essa geração de 19 a 25 anos, a transformação é muito rápida. Lógico que depende da pessoa entrar no processo, a gente tem um cuidado quando fala, mas é inevitável e a transformação é mais rápida e é grande porque não tem tantas crenças, né? Igual nós adultos usamos aí umas armaduras, umas carapuças, algumas coisas, né? E o jovem não. Então, esse jovem, às vezes, ele está jogado no sofá, só no celular, às vezes não está trabalhando, não está estudando, né? Eles falam a geração nem, né? Ontem mesmo, anteontem, eu conversei com um pai que quer levar o processo para o filho. Então, essa geração é muito bacana, porque ele chega e aí você começa a fazer o coach, começa a tirar de dentro dele as respostas que estão ali, e ele começa a se descobrir. Esse caso mesmo que eu estou te falando, passado, acho que umas 3 sessões, eu acho que não chegou na 4ª, ele me mandou um zap, assim, a mãe da cliente, né? A mãe quer saber o que você fez com ela. E ela está fazendo tudo que ela queria a vida inteira e não conseguia. Mas por quê? Porque ela estava descontente, nesse caso, ela estava descontente com o curso que ela estava fazendo, não era aquela faculdade, ela queria trocar de curso. E ali no coach, ela tomou consciência disso tudo, ela trocou de curso, ela mergulhou, ela tirou carteira de motor, ela foi fazendo tudo que ela vinha postergando, que ela ia deixando, que as redes sociais tomavam conta, né? E é muito bacana. E aí eu tive vários outros jovens, né? Eu tive um que estava com a dificuldade de entrar no vestibular, e vários nesse processo que é essa fase. Bruno, eu estou fazendo neurociência, uma pós da PUC do Rio Grande do Sul. Eu ando maravilhada, né? E uma das coisas é assim, o cérebro, ele se desenvolve de trás para frente. Então, a última coisa a se desenvolver é a córtex cerebral, onde está o raciocínio. Cognitivo. E o cognitivo, toda essa parte. Então, o que acontece? Eu tenho 2 filhos, né, gêmeos, de 12 anos. Então, eles estão, um ainda mais assim, criança, o outro já está na adolescência mesmo, na pré-adolescência. E o que eles explicam é que o adolescente, ele não tem mesmo essa noção do risco, do raciocínio, não tem mesmo. E ele acha que ele pode tudo, então é mais desafiador. É uma coisa, né? E esse jovem que nos procura, o cérebro, ele só vai estar consolidado com 20 anos. Né? Em torno vai depender de cada pessoa, de cada, né? Sim. Mas em torno de 20 anos é que vai se consolidar. E aí, nesse processo,
é que se cometem, né, várias coisas, ou de bobagens que a pessoa pode fazer, ou até dessa preguiça que se instala, você não quer nada, meu filho não quer nada com a vida. Não, ele está perdido, às vezes, né? É um momento dele que ele realmente ele não sabe quem ele é. É isso que eu vi na neurociência e estou aprofundando mais ainda nisso. Que ele realmente, ele ainda não se descobriu, né? Até então ele era uma criança, e agora ele quer ser a tal rebeldia, ele quer ser, ele não sabe para onde ele vai. E aí o coach ele vem muito bem nesse momento, porque ele ajuda no autoconhecimento, ajuda a pessoa a trazer, né? Mas vamos lá, vamos voltar. Eu acabei não resistir a falar, mas o nosso tema é liderança e executive coach, então vamos falar um pouquinho mais. Traga a sua experiência sobre isso. O que eu acho magnífico de tudo que você trouxe ali também, sou fascinado pelo coaching, é a base do método socrático e do foco na solução. Como a gente consegue, né, tanto que você trouxe exemplo aí com jovens, com a mulher, ela começou a fazer as coisas da vida dela, como que através das perguntas, né, a gente leva a pessoa a se questionar e ela se motivar por si só, que é a motivação maior, é a motivação interna, né? Então é aquela forma que a gente fala, há uma desconstrução de um modelo mental para construir um modelo mental que mais te aproxima daquilo que você quer. Então, quando você faz essa pergunta, o método socrático, que faz o outro olhar para si, levar ele à luz, né, ele chegar a enxergar a luz dele, é extraordinário, magnífico de o outro entender e meio que, mas eu posso fazer isso? Coisas que há muito tempo, né, vem com as crenças de pai, de mãe, da sociedade, e a gente vai aprendendo tão bem o lado ruim das coisas, que a gente vai se cerceando também. Né? Coisas que falavam que não podia há 10 anos atrás, hoje às vezes você vai falar, não, mas isso eu não posso. E a gente começa nesse processo educativo por um lado ruim, né, que vem com essas crenças que vão limitando. E essa pessoa entra dentro de um processo. Pode ser de carreira, executivo, de life, né, que a gente está falando da metodologia em si agora. E como essa desconstrução profunda e como é extraordinário essa pessoa dar passos significativos, e isso é percebido pelas pessoas, que uma vez que uma pessoa está extremamente feliz, realizada, segura, não tem como ela não ser notada. Ela está vivendo um momento autêntico dela, frente a sonhos, habilidades, com todo o seu potencial sendo desenvolvido. Então é extraordinário a gente poder acompanhar isso, né? É muito bacana. A nossa profissão, ela traz essa realização para nós, né, coaches, que é fantástico, de você ver isso não tem preço. Às vezes você fica com uma cliente muito tempo sem encontrar, sem falar, quando você fala, a pessoa sempre tem aquela gratidão, porque foi um divisor de águas para ela. O coach é um momento que a pessoa cresce realmente, se né, encontra. E essa questão da metodologia é tudo o que você disse, né? Para quem ainda não conhece o coach, a gente não orienta, a gente não leva o que fazer, uma resposta pronta. Pelo contrário, como o Bruno está explicando, a gente traz a reflexão, traz a pergunta, né? Se a pessoa às vezes nos faz uma pergunta, a gente não responde, nós coaches, nós devolvemos, né? Então, sabendo disso aí, o que você vai fazer, o que você, né? Porque é por isso que o Timothy Gallwey, ele diz, né, que é o momento de liberação, de libertação, né? Ele fala, não é ensinar a fazer, é aprender junto, né? Porque é individual, é daquela pessoa que está dentro dela, e se você diz alguma coisa para a pessoa, olha, faça isso, a pessoa vai arquivar aquilo, ou vai entrar aqui, sair aqui, vai para o lixo, ou a pessoa vai arquivar aquilo numa caixinha. Agora, quando você tem a oportunidade de perguntar, de tirar dela, e ela tem esses insights, e ela descobre o que ela tem que fazer, ela tem esse diálogo interno, né, que o Bruno falou, ela entende e ela amplia essa consciência e ela passa a
fazer. Então, é Sim, bem, sim. bem E ele diferente. traz isso, né, Timothy Gall? Se uma mente e um corpo é diferente do outro, por que eu acho que a minha instrução técnica vai ser eficaz para o outro? Não, né? O corpo é diferente, a mente é diferente, a gente não sabe o que essa pessoa já passou, quais são as crenças, as experiências, e a gente não quer ajudar, a gente quer potencializar. Eu gosto muito dessa frase, a gente quer dar uma instrução técnica, né? Eu quero que ela se potencialize. Né? Então, isso que é o extraordinário dentro de um processo de coach executivo, um diretor de TI, extremamente técnico, alto C lá no DISC, que é uma pessoa analítica, perfeccionista, guarda mais as emoções, e veio para um processo. Então, ele cresceu por uma capacidade técnica dentro da empresa, porém, capacidade de liderança é 80% relacional, coisa que ele não tinha. Né? Ele era muito bom, competente tecnicamente sobre sistemas, sobre pessoas, gestão de pessoas, não tinha uma habilidade ainda desenvolvida e estava ali para fazer isso acontecer. E primeira sessão, segunda sessão, terceira, ele começou a desenvolver, sair mais com a equipe, chama para tomar um café, depois chama para almoçar, visita um outro par e foi se desenvolvendo super bem. E aí, no meio do processo, para o final, ele chegou, Bruno, você acredita que acho que eu vou começar a levar um plano de ação para minha casa também? Falei, o que te trouxe essa percepção? Eu sou tão analítico que eu me distancio do meu filho de 7 anos. Porque o filho de 7 anos ainda é mais lúdico, ele brinca, e ele, por ser tão racional e analítico, não ia ao nível do lúdico para poder entrar numa brincadeira com o filho, para poder entrar no modelo de mundo do filho, né? E isso causava um distanciamento. E aí, com o conhecimento do DISC, com o desenvolvimento das competências, o entendimento sobre o perfil dele, como as pessoas agem, tende a se comportar, ele começou a falar, Bruno, eu preciso realmente parar de ser mais introspectivo e navegar no modelo de mundo do meu filho. E lá, então o plano de ação era sair, pegar uma hora com o filho dele, brincar com aquilo que o filho dele gosta, o que acha importante, e não ele ser aquele cara sério o tempo todo, mais formal, mais voltado para a razão, né? E aí ele começou a desenvolver. Então, acontecem um desenvolvimento ali para ambas as partes, a parte profissional e a parte pessoal, que não tem como você, um comportamento seu, normalmente você leva para diversas áreas da sua vida. Né? Então, quando ele tem essa Exatamente quebra, isso. ele começa a desenvolver também, e é muito bom ver isso. Muito legal. Você contando, a gente vai lembrando de casos, né? Tem um gerente de banco que eu atendi, que foi muito bom, a gente fez um processo maior, denso, né? E aí, um dia encontrei com a esposa dele, que eu conhecia pouco, né? E aí, quando eu passei e tal, algum comentário, alguma coisa, ela falou, você mudou ele como marido e como pai. E, Olha na só. verdade, o meu processo com ele foi totalmente receptivo. As ações eram para tudo ligadas ao trabalho, à competência que ele precisava desenvolver, mas não tem como, é o que você falou, é integral, a pessoa ela acaba levando para a vida dela como um todo, né? Não tem como ser, não é estanque, né? Não tem como separar. Então é Sim, muito sim. bacana. E ele não colocava a ação em si durante o processo, mas ele fazia, ele entendia e ampliava, né? Muito bacana, né? As É coisas porque que... o cliente ele sai com as ações ali para um plano de ação, as mais específicas, né? Porém, na cabeça dele, ele começa a ver oportunidades de aplicar isso no dia a dia, né? Ele sai ali, vou falar isso com a minha equipe, vou fazer isso e tal. Porém, dentro dele tá um turbilhão de informações, né? Clarificando um monte de oportunidades, formas diferentes de agir, e ele vai espelhando e espalhando também esses novos comportamentos, novas percepções frente à vida, menos reatividade, mais proatividade frente às situações, né? É isso mesmo. Tudo aí leva a esse equilíbrio, né? E em tempos de pandemia, a gente vê isso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando exatamente disso, o quanto as pessoas precisam desse equilíbrio emocional, principalmente nesse momento, porque mesmo aquela pessoa que não se sente afetada, aquele empresário, aquele executivo, com certeza tem um monte de angústia ali dentro, um monte de dúvidas, né?
E tudo isso precisa ser bem trabalhado, precisa ser alinhado mentalmente para a pessoa ficar bem, né? Sim, sim. Pessoas feridas ferem pessoas, né? É, Realmente tem essa percepção, né? Se a pessoa não está bem emocionalmente, está com medos, a comunicação dela, o comportamento observável que vai ser espelhado ali vai ser às vezes de mais agressividade, e não por conta da outra pessoa, e por uma falta de habilidade e aptidões emocionais dessa pessoa, né? E com a pandemia aumentou bastante isso. sim. Né? Um líder que está com medo de perder o emprego, que tem ver projetos diminuindo, que tem que mandar pessoas embora. E se ele começa a guardar muito para si, aquilo começa a remoer dentro dele. E a liderança dele começa a ser colocada em xeque, coloca em risco. Por quê? Ele começa a ser mais agressivo, mais direto, impaciente com as pessoas e tem uma demanda muito grande que eu estou atendendo frente a isso. Até comecei a gravar um curso de comunicação que eu vou colocar no mês de março, aí abril, a venda de comunicação voltada para o corporativo, para a carreira, porque é uma grande necessidade. E quando você está nervoso, preocupado demais, a forma de você se comunicar ela é alterada em primeiro lugar, né? Então, você começa a carregar aquela emoção e descontar nos outros, muitas vezes até de uma certa forma inconsciente, né? Não é perceptivo. Pô, eu falei dessa forma, e eu tô há uma semana entrando na empresa e nem dando bom dia direito. Não, coisa, só tô fazendo e tem um Nem impacto grande. percebe, né? Nem percebe. Peraí que eu tenho uma assessora aqui que quer sair, a minha assessora. Ah, As tá coisas ok. do home office é essa, né? É cachorro, é filho, essas coisas. Mas estou te Fica à ouvindo. vontade. Desculpa. E vem sendo, ao meu ver, muito notado pelo RH, e é por isso que eu até falo do aumento dessa demanda, por buscar desenvolver os líderes nesse momento muito com base numa comunicação assertiva, a comunicação não verbal, porque às vezes ele não espelha, mas ele está ali, fazendo caras e Uhum, bocas, né, por uhum. uma falta de competência. E o que eu escuto de colegas, não só de clientes, de colegas, que há um conflito ali na empresa, ao invés do chefe pegar e dar um feedback, né? Não, pega e faz caras e bocas, né? Não conversa com a pessoa, vira a cara. O líder que fica virando a cara para o liderado demonstra ali uma falta de habilidade que vai fazer com que ele vai ser impactado depois. Com Né? certeza. Porque costuma a gente brincar nos treinamentos, é gente sendo gente. A gente sente a emoção. Né? Mas como líder, a gente precisa entender um pouco mais de como lidar com essa emoção, ou buscar ajuda, buscar um treinamento, coach, terapia, seja ali o que for também, né? Porque você é um exemplo dentro da tua empresa, você é um líder. Se você está demonstrando essa falta de habilidade, isso vai ser espelhado para baixo, né? E eles percebendo isso, isso vai incomodar muitos da tua equipe, ela vai acabar, vai diminuir o engajamento, a performance, você começa a ter mais conflito com as pessoas e essa bola de neve só tende a aumentar. Né? E obviamente isso vai voltar para você de uma forma acima, né, de um diretor seu te chamando a atenção pela tua falta de habilidade, pelo teu estresse naquele momento. Então há um crescimento de uma demanda bastante focada nessa parte emocional, para uma comunicação mais assertiva, uma comunicação não verbal alinhada também, porque é um momento de incerteza, é um momento de instabilidade. Porém, a gente não pode se perder ali, para todos, né, a Sim, esse momento. E a gente tem que manter ali o pé no chão, tentar entender o que realmente pode acontecer, trabalhar essas informações dentro da gente, para que a gente consiga, mesmo no momento de dificuldade, ter ações mais assertivas. Porque quando, obviamente, a gente está nervoso, a primeira coisa que é afetada é a nossa forma de tomada de decisão. Né? Ela não vai ser assertiva. E aí, então, a importância de um processo de coaching, para que ele pare ali 1 hora e meia, eu falo muito isso dentro da reunião de alinhamento, é o momento dele parar e parar para pensar sobre si, analisar as melhores formas de agir, as melhores estratégias, ter esse momento de alinhamento que se ele não tem num processo de coaching, poucos líderes param e fazem uma boa meditação, param e pensam frente como que está a sua gestão em pessoas,
realmente, se ele está desenvolvendo pessoas ou se ele só está agindo de uma forma ali automática, apagando incêndios, né? E dentro do processo ele tem essa condição de parar e ter essa reflexão frente ao momento dele, como que ele está sendo como líder, qual que é o principal sentimento que faz com que ele tenha certos comportamentos, né? Ter essa reflexão a níveis mais profundos. Muito bacana. Bruno, é exatamente isso. Então, assim, que o líder não tenha vergonha de procurar um coach competente, né? Pode ser nós dois, pode ser algum outro, né? Pesquise bem, porque a gente sabe que o coach, ele, por não ser regulamentado, não ser uma profissão ainda, existem casos que a pessoa desvirtua totalmente a nossa profissão, né? Sim, sim. Então, tome cuidado, mas procure um coach competente e faça exatamente isso que o Bruno está nos trazendo, porque só assim que você vai conseguir. No primeiro mundo, né, Timothy Gallwey começou o coach em 1970, em 1980 houve um boom nos Estados Unidos e na Europa como um todo. E se você conversa com profissionais do exterior, toda empresa tem, os profissionais têm o seu coach, né? E todos eles conhecem o processo de coach, como funciona, e usam com a sua equipe, né? Seja a forma de fazer uma palestra, né? Seja uma reunião, a forma de agir, né? É muito diferente. Então, assim, não tenha medo, vergonha, não procrastine isso. É um investimento que você vai fazer para a sua vida e para a sua empresa, né? Normalmente é um patamar que você vai subir a mais e vai se reinventar. As pesquisas dizem que quando você investe em coach, você quintuplica 5 vezes o valor investido, né? Então, você que está pensando em fazer na sua empresa, não deixe de fazer, porque o retorno virá, com certeza, né? Isso é muito bacana, muito, né? Fazendo, conhecendo quem passou pelo processo, você vê aquilo nítido, né? De toda a mudança, de todo o benefício que vem. E nessa questão da liderança que você trouxe, o líder, ele é a mola mestra, né? Ele é 80% ali daquela equipe. Então, o que ele leva, se ele está mal-humorado, o exemplo que você deu, se ele faz caras e bocas e não pega o problema e vai para a solução, ele fica só naquela, né? Não resolve. Então, ele vai passando isso e aquela engrenagem vai girando, né? Como um todo. Então, tem muito líder, né, Renise, que leva as coisas para o pessoal, né? Ele acha que às vezes a falta de competência ali de um liderado, um erro que aconteceu é pessoal e ele leva aquilo para ele. E obviamente, se eu levo alguma coisa para o meu lado pessoal, eu vou tender a ter um comportamento talvez mais agressivo, que eu acho que é contra mim, que quer me prejudicar. E não é assim que funciona. Na grande maioria, é uma falta de habilidade do liderado, de um colaborador que tem ou uma falta de uma competência, ou passando por alguma dificuldade. E se eu não levo para o pessoal, eu tendo a ser um líder mais acolhedor. Entendo a dificuldade, ou vou lá e eu explico, ou falo para alguém explicar, ou ensinar, ou seja ali o que for. E muito líder leva as coisas para o pessoal, fazendo com que aquilo, né, aquela energia ele fica ruminando dentro dele, a hora que ele pode, ele vai lá e dá no meio ali do colaborador. Estou atendendo um processo de coaching executivo, onde uma diretora acabou sendo mais agressiva com a colaboradora. E essa colaboradora ficou bem descontente com o momento que ela vive dentro da empresa. E é uma profissional competente e foi um erro ali, né, que aconteceu, só que um líder já com aquela carga emocional, pandemia, descontente, com medo, foi lá, já não aguentava e teve. E aí entrou dentro do processo e a gente começa, como você trouxe, essa desconstrução. Que tipo de líder é você tendo esse tipo de comportamento? Né? Como que você acha que isso afeta a tua equipe? E aí a gente começa a trazer múltiplas percepções, a percepção do colaborador frente àquele comportamento, a visão da equipe frente àquele comportamento, a visão do RH frente àquele comportamento, a visão da cultura da empresa frente àquele comportamento. Realmente, não faz sentido, foi um momento onde eu errei, e é onde ele traz a autorresponsabilidade, que é fator determinante,
para que ele escolha mudar, para que ele possa ter estratégias diferentes, né? E a gente comece esse desenvolvimento. Então é muito importante o líder começar a buscar essa ajuda, ou frente a um RH que nos contrata, ou ele por si só vir buscar profissionais capacitados para que ele comece a realmente entender, trabalhar essa questão emocional, se for o necessário, e desenvolver ali habilidades assertivas, ou profissionais que estão só por si só já buscando decolar ou crescer dentro da mesma empresa, ou buscar novos desafios aí em outras empresas também. É aquela história, né? Ninguém muda ninguém, mas também ninguém muda sozinho. Quando você tem um profissional ao lado, seja ele a área que for, você tende a se desenvolver muito mais, que nem você trouxe o exemplo, quintuplicar o resultado, né? Exatamente. Nossa, muito boa. A sua fala é perfeita. Exatamente isso. E a gente vive isso, né, Renise? A gente atende empresa, a gente escuta muito das dores, das dificuldades, e a hora que ele começa a tomar ali a rédea da vida, tomar o controle e entender aqueles gatilhos emocionais que faz com que ele tende a ter certos comportamentos, isso tudo com uma visão de coaching, sem voltar para o passado, né, que é uma visão muito mais para o futuro, para o objetivo. Muito mais o presente ali para o objetivo, desenvolvendo novos comportamentos, trazendo a responsabilidade ali de uma reatividade que não é eficaz, escolhendo, tendo novas estratégias para ter comportamentos diferentes, né? E é aí que o processo se desenvolve, e é aí que tem ganhos significativos dentro da liderança, recebe promoção, tem um clima psicologicamente mais positivo para ser trabalhado, a equipe toda ganha com ele, porque uma vez que você está calmo, com clareza do teu objetivo, clareza do que é esperado para você, né, você toma ações assertivas, muito mais assertivas que quando você está naquela bola de neve, correndo, apagando os incêndios, não sabe mais o que faz de uma forma estratégica, e aí que com certeza seus resultados vão ser impactados, não tem outra forma, né? Exatamente. Você estava falando da questão da responsabilidade pessoal, né? Então, as pessoas normalmente jogam 50% dos problemas no outro, não é assim? Ai, porque o meu chefe, porque o meu funcionário, o meu colaborador, porque a minha esposa, porque meu esposo, né? É sempre no outro. Os outros 50% ela vai jogar na situação. Ah, porque a pandemia, porque a crise, porque o governo, porque... Então, 50% para o outro, 50% para a situação. Enquanto você não trouxer 100% para você, para a sua responsabilidade, sabendo disso, sabendo que o outro é assim, sabendo que a situação é essa, o que eu posso fazer? E aí a gente começa essa questão da proatividade, que você falou, né? E não da reatividade, ao contrário, e a partir daí é que a pessoa... Eu tive um caso com uma diretora de escola. Ela começou assim, começou a fazer o coaching e assim, não, porque é o marketing que está me fazendo isso, o problema está ali, o problema está ali. E você deixa no início aquela coisa surgir, né? Daquele estado atual que a pessoa está, do que ela vai trazendo, né? E aí ela enumerou inúmeras questões problemáticas em tudo na empresa dela, na escola dela. E à medida que ela mesma falava, e eu fazia algumas perguntas e ia colocando, até que uma hora ela olhou bem, tomou consciência e falou, o problema sou eu. O problema está comigo, que não estou sabendo gerir, não estou interferindo, não estou... Aí ela deu uma baqueada assim e parou, foi, e aí a gente foi, ao longo do processo, reconstruindo, né, desconstruindo primeiro, para fazer da forma que seria o melhor para ela, da forma que ela, né, que ela... Então é muito interessante, porque a pessoa fica mesmo com aquele óculos, aquela venda, e só reclama, né? É fácil, hoje em dia você vê, que isso, que é fulano, né? Enquanto você ficar nessa reatividade, você vai ficar do jeito que está, não vai sair daí e vai até para trás. E quando você realmente trouxer a responsabilidade para você, as ações para você, passar a agir, né? Aí é que as coisas vão ocorrer.
né? Todo o processo de mudança há antes um processo de tomada de consciência, que é aí Sim. que eu volto a dizer a importância do método socrático, onde que você faz algumas perguntas e ele começa a parar e falar, peraí, realmente tem coisas que cabe uma mudança minha e eu não estou fazendo, eu só estou terceirizando, passando a responsabilidade para os outros e não estou realmente buscando ali ter uma proatividade para resolver de fato essa situação. Então, muitos líderes até, e obviamente não por maldade, porque a empresa é um ambiente competitivo, rápido, aquecido, onde que a sua tomada de decisão, ela muitas vezes vai no automático, né? Só que quando a gente fala de gestão de pessoas, isso não se sustenta, né? Você vai ter ali um impacto, mais conflitos, e eu falo, se você está tendo muito conflito na tua empresa, na tua área, muitas demissões, está trocando de pessoas de uma forma mais rápida que o normal, isso já demonstra uma falta de habilidade sua. Uhum. Porque o outro pode agir do jeito que for. Se você tiver habilidades para absorver e contornar essa situação, que o líder precisa ter isso, eu não posso esperar que o meu liderado tenha mais inteligência emocional do que eu. Não é ser perfeito, né? Mas é entender um pouco mais sobre comportamento para que eu possa desenvolver as pessoas que estão abaixo de mim. Porque é o teu papel. Essas pessoas estão numa jornada de fazer algumas tarefas, obviamente, porém se desenvolver nessa jornada. Eles não querem ser só aqueles meros executadores que ficam ali te obedecendo. Se eles não têm um pertencimento dentro da empresa, se eles não se vê ali que aquilo que ele faz, ele chega a um lugar maior do que só entregar um relatório, isso vai perder engajamento. E aí você tem um líder que está com o pé no chão, uma boa escuta, desenvolve, faço boas perguntas também, né, Renise? A importância de um líder também saber perguntar, saber ouvir. Ele começa a ter uma liderança muito mais assertiva, menos conflito, né, e uma cultura da equipe dele muito mais assertiva para engajamento, para performance, para construção da criatividade. Se você tem uma equipe que é extremamente competente e poderosa, só que dentro de uma reunião você não consegue fazer com que eles pensem de uma forma assertiva, positiva, isso se perde, não adianta nada. Exatamente. Nossa, perfeito. Porque quando você, líder, participa de um processo de coaching, você acaba levando o coaching para a sua vida empresarial. Então, uma reunião nunca mais vai ser a mesma. A sua forma de gestão vai mudar muito. Tudo isso que você disse, você vai passar a ouvir o outro, você vai passar a perguntar ao seu liderado, você vai trazer dele, e isso é que vai gerar o engajamento. O que vai gerar esse pertencimento, esse engajamento, né? Eu me lembro que alguns líderes que a gente foi tratando, olha, eu acho que isso deveria ser feito dessa forma e tal, mas se você conseguir fazer de uma forma que o outro participe, que a ideia dele seja ouvida, mesmo que aquela ideia seja um pouco diferente do que você queria, né? Você permitindo a pessoa se sentir co-participante e não um mero executor dentro do processo, porque isso não engaja, né? Então, é essa pequena diferença na sua postura enquanto líder que vai trazer isso tudo, que vai fazer essa equipe. Eu lembro que o Steve Covey, ele fala da questão dessa sintonia na empresa, em que 1+1 não é 2. 1+1 passa a ser 3, 4, 5, né? Se o Bruno traz uma ideia, a Renise vem com outra, e a gente realmente conversa, um ouvindo o outro, um mergulhando, permitindo, né? A gente vai sair daqui com 3, 5, 100 ideias, né? Porque a gente vai, além da ideia do Bruno, além da ideia da Renise, e assim na empresa, vão surgir outras ideias que são muito mais empoderadas através dessa sintonia. Então, você não passa a ser aquele líder que é autoritário, que cobra meta. Não, a coisa vai ferver, vai se multiplicar, né? E esse talento, ele precisa ser desenvolvido, né? O líder, como você falou, você deu o exemplo que você atendeu, que era gerente de TI, né? O diretor, não me lembro bem. Ele, às vezes, conhece muito da questão do número, o resultado, o que fazer ali, mas ele não tem a gestão da pessoa, então, de pessoas. Então, ele precisa trabalhar muito isso e outras coisas mais
para poder disseminar isso, ter uma equipe coesa junto com o objetivo, né? Para ter o objetivo primeiro em mente, levando a equipe junto, né? Então é um trabalho maravilhoso, né? E a pessoa no seu dia a dia, ela não para pensar nisso, né? Ela está preocupada ali com números, com faturamento, com resultado, né? Vai no embalo, vai acumulando tarefas. E o principal é assim, quem faz o resultado são as pessoas. E essas pessoas precisam estar bem, a sua equipe tem que estar engajada, tem que estar bem, né? E aí, como fazer isso? Né? Como fazer esse trabalho? E tem líder que, né, nesse crescimento dentro da empresa, ele vai acumulando tarefas, né, e chega ali numa posição e não delega. Continua a ser extremamente centralizador. E aí, a hora que passa por um processo de coaching ou um bom treinamento e ele entende a importância de delegar as tarefas para que ele possa se aliviar, para que ele possa pensar numa visão estratégica e não só no operacional, para que ele tenha tempo de colocar gente na sua agenda e escutar e desenvolver os funcionários, cada um no seu nível de maturidade e de competência, cada um na sua necessidade frente à vida, frente à carreira. E eu preciso, como líder, valorizar isso. Colocar pessoas na minha agenda para que eu possa ouvir, escutar, desenvolver, como você trouxe a importância de fazer boas perguntas, para que eu também consiga entender a dificuldade por trás daquilo que ele está falando, para que eu seja um líder que apoia, que direciona, que eu tenha um elo de confiança, que eu desenvolvo minha equipe, né? Eles precisam fazer um bom trabalho e o mérito ser deles também, não só eu ir lá e fazendo as coisas e trazendo o meu nome, né? Porque o líder é aquele que faz os outros desempenharem um bom papel, crescer dentro da empresa, né? E não eu ficar só carregando o meu nome. Mas é uma dificuldade que muitas empresas têm, por ser um ambiente realmente aquecido, onde há medo, há metas, Sim. a cobrança, e tudo isso às vezes acaba se perdendo, né? Isso mesmo. E essa questão que você trouxe, por exemplo, ser um líder inspirador, né? A gente né, trabalha em treinamentos, tudo isso, essa é a grande diferença. E você saber fazer uma delegação eficaz, você saber dar o feedback no momento certo, né? Fazer o processo de forma correta. Então, todos esses itens, né? Se bobear, a gente fica aqui, a gente já passou de 1 hora, né? Eu quero te marcar da gente voltar depois para continuar o nosso tema, o nosso assunto. Será um prazer, Enis. A gente vive tanto o dia a dia das empresas, né? O que não falta é conteúdo, formas de apoiar as pessoas, é compartilhar isso dentro de um bate-papo, levar a conhecimento, levar uma forma diferente das pessoas poderem agir também, que é esse que é o objetivo nosso, né? Fazer com que as pessoas possam crescer, aprender, e é uma troca mútua, né? A gente aprende com nossos clientes, aprende junto com a cultura da empresa, eles aprendem um pouco com a gente vai nessa construção, nessa troca e crescendo todos juntos, né? Exatamente, esse desenvolvimento, né, humano aí. Quer deixar o seu recado final? Gostaria de agradecer o teu convite, o seu papo é sempre muito construtivo, muito rico, é um prazer. Desejo a todos aí que a gente possa parar por alguns instantes e, se necessário, buscar ajuda, buscar pessoas, compartilhar objetivos, compartilhar medos, porque a gente está num mundo onde a pressão está aumentando. A gente vive aí no momento que a gente está fazendo esse bate-papo de Covid, né? E as inquietações acabam se tornando maiores. E quando a gente pode compartilhar com pessoas, com colegas, ou melhor ainda, com profissionais, para que a gente possa ter principalmente uma qualidade de vida melhor, com certeza é aí que o nosso senso de realização, senso de propósito vem e a gente começa a ter mais alegria, mais felicidade no nosso dia a dia. Muito legal, Bruno. Bruno, quero te agradecer muito a sua participação. Foi muito bom conversar com você. Tenho certeza que quem está nos ouvindo também gostou muito. E você esteja aí com a gente, vai lá no canal do YouTube, se inscreva, marca o sininho para receber os avisos, né? Esteja aí com a gente. Prazer enorme. Muito obrigada, Bruno. Prazer é todo meu, Renise. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.